claro que eu não ia deixar de aparecer por aqui para também trazer para vocês a discussão sobre o tema de redação do Enem de 2023. Foi um tema extremamente relevante, graças a Deus, alguém enxergando a vida das mulheres, apesar das polêmicas aí que estão chamando esse tema de feminista ou de um tema de esquerda, na verdade ele é um tema da atualidade e que o Enem, mais uma vez, foi muito feliz nessa escolha. A grande coisa aí é você se lembrar desse tema, todas as palavras-chave que viram, né? Como disseram aí vários memes, o próprio tema já é uma redação de tão grande que ele veio, ainda assim com palavras-chave muito, muito simples de serem observadas. Desafios, enfrentamento, invisibilidade, trabalho de cuidado e mulheres são as palavras-chave. O que tem que ser discutido aqui nesse texto? E aí vale muito para quem lê os textos motivadores, claro. Se você está aqui comigo, você já sabe que a leitura dos textos motivadores, ela funciona mesmo como gatilho para você pensar na condução do Enem. E mais do que isso, né, escrever um bom texto para o Enem não implica apenas argumentar com ideias interessantes, né, essa coisa toda. O Enem, ele tem critérios de correção muito específicos e você precisa conhecê-los para ter esse texto muito adequado. Aí, para você entender esse tema na prática, eu escrevi um texto, sim, eu fiz uma redação, sim, de Enem, nesse modelinho de Enem, tentando atender a todos os critérios que o Enem exige, né, para valer 1000 mesmo. Aliás, fica aí a dica para você me ajudar e me dizer se você também daria 1000 na redação da professora. E se sim, você, óbvio, vai mandar aqui nos comentários suas dúvidas, né, se você gostou do texto e tudo isso. Eu vou corrigir com você essa redação, tentando mostrar para você, principalmente, a noção de planejamento de texto e como esses elementos foram articulados entre si para ir mesmo em busca dos 1000 pontos do Enem. Você aproveita e faz uma revisão aqui nas estratégias, né, na linha de raciocínio que o Enem espera que você tenha para garantir uma nota muito alta. Então, esse aqui é o tema com que nós vamos trabalhar e aqui está a redação. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar essa redação assim bem grande para você enxergar junto comigo, porque aí a gente consegue vê-la maior, né? E isso ajuda você aí a enxergar a redação. É isso. Então tá, deixa eu aumentar isso aqui, dá para ver, né? Então, beleza. A gente vai trabalhar então com essas 3 imagens. Você me vê sozinho, você vê a redação assim pequenininha comigo comentando ao seu lado e você vai ver a redação maior quando a gente tiver detalhes. Então pega aí suas anotações, já pega aí uma folha de redação para você copiar o que você achou legal disso daqui e já fica com a ideia roubada para você. Então, vamos lá. Sabendo do tema, já entendendo aí todo o esquema, vamos embora para a correção, que é isso que a gente quer saber agora. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A frase de Simone de Beauvoir já preconizava a construção de um lugar social destinado às mulheres. Então aqui, ó, quem está comigo nos cursos de redação sabe que é sempre interessante você começar a escrita com um contexto, né? Nesse caso, eu escolhi usar aqui um repertório da Simone de Beauvoir, porque eu acho que ela é uma precursora desse movimento feminista e de falar desse lugar da mulher. Então tá aí a Simone de Beauvoir abrindo o texto e aí eu sugerindo ali que a condição de mulher é uma construção social. Ainda hoje, esse espaço é ocupado prioritariamente por elas. Então, quando eu digo aqui, ó, esse espaço social, né? Esse espaço social é ocupado por elas. Cuidar de crianças e de idosos, do marido, do lar. Vejam que aqui, ó, eu estou dizendo, então, as palavras-chave do tema, né? O cuidado das mulheres, né? O trabalho de cuidado das mulheres. E eu estou descrevendo que trabalho é esse, ó, cuidar de criança, de idoso, do marido, do lar, né? Então, ó, mesmo que invisível, então olha aqui mais uma palavra-chave sendo abordada aqui na introdução, e isso é uma determinação importante do seu processo de produção de texto, porque você deixa claro para o seu corretor que você não vai tangenciar, né, que você vai verdadeiramente falar do tema que a proposta exigiu que você falasse. Mesmo que invisível no cotidiano, esse trabalho é justificado socialmente por uma estrutura patriarcal. Está aqui, então, a tese que será discutida no desenvolvimento 1, né? Já está claro aqui que vai ser a estrutura patriarcal, que hierarquiza os gêneros, sobrepondo o valor dos homens, né? Então, está aqui qual é a abordagem que será feita dessa estrutura patriarcal. Como consequência, pronto, aqui temos um outro fator muito importante da redação do Enem, que é a relação argumentativa previamente estabelecida na introdução. Na verdade, eu diria que isso aqui é importante para qualquer produção de texto. Você precisa mesmo deixar claro para o seu corretor
qual é a relação argumentativa que você pretende sustentar. Nesse caso, está aqui na linha 5, que eu estou prometendo que a relação argumentativa é de consequência. Onde que o corretor vai provar se que isso funcionou? Aqui, ó, na introdução do D2. Veja, então, que aqui na linha 16, eu começo o meu desenvolvimento 2, estabelecendo verdadeiramente a relação argumentativa de consequência que eu prometi aqui na linha 5. Você não pode se esquecer disso, porque é um fator de avaliação na competência 4 do Enem. Lá eles avaliam os elementos coesivos, os operadores argumentativos. E um dos critérios para você tirar 200 pontos é que você tenha isso aqui, ó, operador argumentativo abrindo os parágrafos, pelo menos 2, para você concorrer aos 200 pontos. Na minha escolha, eu usei um aqui no D1 e outro, um no D2 e outro aqui, ó, na proposta de intervenção, trazendo a ideia de conclusão. Então, a busca pelos 200 pontos na competência 4, ela passa pela obrigatoriedade dos operadores argumentativos, de pelo menos 2 operadores argumentativos abrindo parágrafos. Eu coloquei aqui na linha 16 e aqui na linha 25, isso significa que eu ainda concorro a 200 pontos na C4. Bom, como consequência, são fortalecidos os estigmas no senso comum de que lugar de mulher é na cozinha. Então, meu D2 aqui vai ser a consequência para a sociedade dessa estrutura patriarcal. Então, já entendemos que a primeira responsabilidade, a responsabilidade inicial é dessa cultura patriarcal, né, que sobrepõe os homens em relação às mulheres, e, como consequência, os efeitos disso na sociedade. De início, percebe-se que, no ambiente doméstico, fixa-se à mulher a função de cuidar. Ainda que Emily Durkheim, outro repertório, então, aqui para compor a argumentação do meu texto, né? Então, ó, ainda que Emily Durkheim atribua à família a responsabilidade primeira de formar o cidadão, então aqui eu estou trazendo as instituições sociais de Emily Durkheim, lembrando da responsabilidade da família como a primeira instituição responsável pela formação do cidadão, né? No cotidiano brasileiro, apenas ao gênero feminino recai a higiene, o lazer, o acompanhamento escolar e de saúde dos filhos. Então, Durkheim fala que a educação é responsabilidade da família, mas na prática, quem educa, quem cuida é a mulher. Além da sobrecarga advinda dessas tarefas, sem prestígio e não remuneradas, então aqui eu estou falando mais uma vez da invisibilidade. Veja, né, quando eu digo sem prestígio, não remunerada, inclusive esse não remunerado é um ponto que apareceu com muita evidência nos textos motivadores. Então, para deixar claro para o corretor que eu estou, sim, tratando do tema segundo o viés proposto pelos textos motivadores, está aqui, ó, não remunerada. Muitas vezes ainda precisam contribuir com o orçamento familiar, com atividades laborais fora de casa. Então, eu estou aqui trazendo a dupla jornada, né, das mulheres que trabalham com todos esses afazeres, mas também têm que trabalhar fora de casa, muitas vezes. Assim, sem tempo, sem energia e sem saúde mental, porque estão sempre muito ocupadas e esse desgaste, eu coloquei aqui, ó, a sobrecarga associada à saúde mental, essa sobrecarga agora, ó, descrita, tá vendo? Como falta de tempo, falta de energia, falta de saúde mental. Aqui, gente, quero destacar para você a importância de você comprovar todos os argumentos que você traz. Então, se eu disse que há uma sobrecarga, eu preciso dizer por que existe sobrecarga, né? Eu preciso provar isso. E nesse caso, a prova veio, olha, elas estão sobrecarregadas porque não tem tempo, porque não tem energia, porque ficam mentalmente cansadas, né, as mulheres. Tornam-se incapazes de competir com os homens por espaços bem remunerados, que exigem estudo ou visibilidade, chefias, política, ciência. Então aqui, veja, eu estabeleci uma relação comparativa entre estas ações, né, essas funções, vamos chamar de funções, atribuídas à mulher, e essas funções são sem prestígio e não remuneradas, comparando com os espaços bem remunerados e que exigem estudo e visibilidade destinado aos homens. Lembra, então, lá na introdução, que a minha promessa, né, para o meu corretor é que eu falaria desse patriarcado que sobrepõe os homens em relação às mulheres. Nesse caso, eu estou dizendo que as atividades das mulheres não são remuneradas e são sem prestígio, sobrepostas a elas têm as atividades destinadas aos homens, que são remuneradas e exigem estudo e visibilidade, né? Exigem estudo e visibilidade. Então, ofuscadas, as mulheres ainda se veem acorrentadas à cultura machista, que as apaga e inferioriza a sua participação.
Aqui, então, reforça-se a pauta do parágrafo, né? Eu prometi que era a coisa do patriarcado, do machismo. Reforça a palavra do tema, né? Invisibilidade, aqui eu usei como sinônimo apagamento, e aqui ofuscamento também, né? O ofuscadas. E aqui eu coloquei inferioriza a sua participação como fortalecimento do argumento, que é a questão da hierarquização dos gêneros. Então, se a mulher está inferior, é porque os homens estão superiores, está garantida aqui a linha argumentativa de que o patriarcado, né, o machismo, realmente diminui a participação feminina, com provas concretas, né, baseadas tanto na função da mulher quanto na função dos homens. Beleza? Confere aí comigo se você gostou desse D1 e vamos para o D2. Lembre-se, vou voltar lá na introdução, que o D2 é uma consequência, né? Eu preciso agora trazer a consequência disso no âmbito da sociedade mesmo, socialmente, como isso acontece. Então, consequentemente, a própria sociedade fortalece estereótipos do que cabe à mulher. A constante propagação de frases como "isso é coisa de menina" denuncia a educação de gênero que doutrina as garotas a se tornarem as mulheres como a própria sociedade as enxerga. Aqui, eu espero que você tenha observado que o tornar, aqui, ó, tornarem, veio entre aspas, e claramente intencional isso, porque eu vou retomar agora o repertório, né, o contexto que eu trouxe lá na introdução de Simone de Beauvoir. E ela fala do tornar-se mulher, né? Então, esse verbo aqui, ele muito mais do que uma palavra aleatória, é uma escolha para retomada do repertório durante o desenvolvimento. Olha aqui então, ó. A constante propagação de frases como "isso é coisa de menina" denuncia a educação de gênero que doutrina as garotas a se tornarem as mulheres como a própria sociedade as enxerga. Nesse viés, a teoria de Simone de Beauvoir faz real na medida em que as funções de cuidado prevalecem sendo ocupadas por mulheres. A mãe em casa, a tia da escola, a empregada doméstica. Então aqui, veja que eu estou sim no âmbito da sociedade. Eu estou dizendo como que esse patriarcado faz com que a sociedade, de fato, enxergue as mulheres nesse lugar de cuidado. E aí a teoria de Simone de Beauvoir está comprovada porque a sociedade faz com que as mulheres se enquadrem nesse espaço social, né? E aí, de novo, presta atenção nisso, porque é uma dica importante, eu trago provas concretas do porquê que eu estou dizendo que a sociedade faz isso, né? Que esse enxergar da sociedade é real. Eu estou dando exemplos concretos, ó. Então, é a mãe em casa, é a tia da escola, é a empregada doméstica, todas elas em funções de cuidar. Embora importantes movimentos como o feminismo busquem dar visibilidade à mulher, é ainda distante a igualdade de gênero defendida pelo ODS 5 da Agenda 2030 da ONU. E o estereotipado sexo frágil segue invisível em seu lugar pré-estabelecido, aquela que cuida por amor apenas. Então, quando eu ponho aqui, ó, por amor apenas, qual foi meu objetivo? Dizer mais uma vez da questão da remuneração, né? Não tem a remuneração, não tem o reconhecimento, é só amor, é por dedicação que as mulheres fazem tudo que elas fazem. Então, nesse caso, retomado o contexto da introdução, aliás, isso é uma ótima estratégia, né? É realmente bem interessante que você faça isso, importante. Eu trouxe mais um repertório da Agenda 2030, realmente para sugerir que essa temática ela tem um amplo alcance, né? E o ODS 5 fala mesmo da igualdade de gênero, então está aí descrito, explicadinho esse repertório. E agora a gente vai para uma parte que é crucial no Enem, que é a presença da proposta de intervenção. A gente já sabe por aqui que a proposta de intervenção do Enem ela tem uma estrutura específica, ela tem que ter 5 elementos. Né? Tem que ser uma proposta com agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. Então aqui a gente vai analisar esse último parágrafo, tanto para o texto, para que você enxergue quais os elementos apareceram neste parágrafo de conclusão, conversando com a discussão que o texto trouxe, mas a gente também vai precisar reconhecer quais são os elementos dessa proposta para garantir os 200 pontos. Então, vamos lá. Portanto, cabe ao Ministério das Mulheres, vou anotar aqui então para você os elementos da proposta, hein? Ao Ministério das Mulheres, aqui é o agente da ação, né? Em sua função de defender os interesses desse grupo, desenvolver políticas públicas de reconhecimento, inclusive financeiro, ao trabalho de cuidado das mulheres. Isso deve ocorrer por meio da divulgação de dados e do incentivo a peças publicitárias, a fim de favorecer o entendimento social de que tornar-se mulher, mais uma vez, observe, entre aspas aqui, ó, porque existe uma intenção para esse tornar-se mulher, né? Mais uma vez eu faço aí uma referência clara a Simone de Beauvoir, né, com esse termo aí, né? Então vai marcando aí comigo os elementos da proposta. Agente, ação,
modo meio, finalidade aqui, ó, a fim de ah, tornar-se mulher não as responsabiliza pelas funções do cuidado. Assim, a sociedade, distanciando-se do machismo, compreenderá que lugar de mulher é onde ela quiser. Então veja que essa estrutura final aí do texto acaba fazendo uma referência também a um elemento que foi colocado lá na introdução, né, sugerindo que lugar de mulher é na cozinha, né? Então essa coisa aí da sociedade replicar essas frases apareceu no texto como um todo. Voltando aqui na proposta, então, entendendo que ela vai valer os 200 pontos porque tem os 5 elementos, né? Vamos avaliar agora o quanto esses elementos conversam com as informações do texto. O Ministério das Mulheres aqui está óbvio, né? Porque defende esses interesses das mulheres. Desenvolver políticas públicas que reconheçam financeiramente também o trabalho de cuidado, porque a discussão do texto é que essas mulheres são invisíveis, então elas precisam ser reconhecidas. A ação proposta conversa com o texto porque elas são invisíveis. Aqui a sugestão foi por meio da divulgação de dados sobre esse comportamento das mulheres, porque o reconhecimento ele vem através da informação. Então, dados e peças publicitárias para que as pessoas de fato conheçam esse lugar da mulher. E aí vai favorecer o entendimento de que tornar-se mulher não está diretamente atrelada à função de cuidado. E aí o lugar da mulher vai ser onde ela quiser. Tem-se aqui, então, um texto planejado, um texto pensado, de fato, em relação ao tema, do jeito que se espera no Enem. E agora a gente vai aproveitar para passar pelos operadores argumentativos, que também são critério avaliativo nesse texto. Então, nesse gênero, né? Lá no Enem precisa de operador argumentativo. Vou marcá-los para vocês aí. Todo mundo me acompanhe, por favor, para enxergar esses operadores argumentativos. Vou marcar aqui especialmente os de natureza conjuntiva, né? As conjunções. Existem outros recursos coesivos, como o uso de pronomes, como a substituição por sinônimos, mas aqui vamos focar nos que são de natureza conjuntiva. Então eu tenho aqui, ó, o ainda hoje, que marca uma noção de tempo, mesmo que, concessão, sobrepondo como consequência, causa e consequência, são fortalecidos os estigmas no senso comum de que o lugar de mulher é na cozinha. De início, percebe-se que, no âmbito doméstico, fixa-se a mulher a função de cuidar. Ainda que, tem mais um aqui, ó, ainda que Emily Durkheim atribua à família a responsabilidade primeira de formar o cidadão, no cotidiano brasileiro, apenas ao gênero feminino recai a higiene, o lazer, o acompanhamento, tarana. Além da sobrecarga, adição advinda dessas tarefas, sem prestígio e não remuneradas, muitas vezes ainda precisam contribuir com o orçamento familiar, com atividades laborais fora de casa. Assim, mais um, sem tempo, sem energia e sem saúde mental, tornam-se incapazes de competir com os homens por espaços bem remunerados, que exigem estudo ou visibilidade. Chefias, política, ciência. Ofuscadas, as mulheres ainda se veem acorrentadas à cultura machista que as apaga e inferioriza sua participação. Consequentemente, está aqui o operador, né, que abre o desenvolvimento, você precisa ter pelo menos 2, é critério do Enem. A própria sociedade fortalece o estereótipo do que cabe à mulher. A constante propagação de frases como "isso é coisa de menina" denuncia a educação de gênero, que doutrina as garotas a se tornarem as mulheres como a própria, esse como aqui vale, né, de conformidade, a própria sociedade as enxerga. Nesse viés, a teoria de Simone de Beauvoir faz-se real na medida em que, tem aqui uma relação de causa, as funções do cuidado prevalecem sendo ocupadas por mulheres. A mãe em casa, a tia da escola, a empregada doméstica. Embora importantes movimentos, como o feminismo, busquem dar visibilidade à mulher, é ainda distante a igualdade de gênero defendida pelo ODS 5 da Agenda 2030 da ONU, e o estereotipado sexo frágil segue invisível em seu lugar pré-estabelecido, aquela que cuida por amor apenas. Portanto, está aqui o operador, segundo operador abrindo o parágrafo, então vale aí os 200 pontos, cabe ao Ministério das Mulheres, em sua função de defender os interesses desse grupo, desenvolver políticas públicas de reconhecimento, inclusive financeiro, ao trabalho de cuidado das mulheres. Isso deve ocorrer por meio da divulgação de dados e do incentivo de peças publicitárias, a fim de favorecer o entendimento social de que tornar-se mulher não as responsabiliza pelas funções do cuidado. Assim, a sociedade, distanciando-se do machismo, compreenderá que lugar de mulher é onde ela quiser. Então vejam aí, ó, a recorrência dos operadores argumentativos, tá vendo? Aqui com uma intensidade significativa, o que vai dar a fluência que o texto precisa para tirar 200 pontos na competência 4. Então, competência 1, desvios gramaticais, é bom, eu não tenho desvios gramaticais aí, eu acho que não.
Competência 2, repertório produtivo, tem aí direitinho, né? Eu usei Simone de Beauvoir, Emily Durkheim, a Agenda 2030 da ONU. Tem um plano de texto bem executado, né? Então eu coloquei aqui a hierarquia do sexo masculino sobre o feminino, dada a construção patriarcal da sociedade que valoriza o homem, como consequência os efeitos disso na sociedade. Então tem um plano. A proposta de intervenção resolve esses problemas apontados. Na competência 4, eu tenho aí de verdade os operadores argumentativos em quantidade suficiente para garantir a coesão do texto. E na competência 5, os 5 elementos da proposta efetivamente discutidos com a redação. Temos por aqui uma redação que provavelmente tiraria 1000. É claro que essa avaliação ela pode variar, né? Você vendo aqui comigo esse vídeo pode de fato achar que a gente tem alguma outra coisa, alguma outra possibilidade no texto. De qualquer maneira, parece sim que eu vou tirar 1000 nessa redação. Você pode muito bem me ajudar a entender, né, clarear aqui as minhas ideias, tá? O que você achou desse texto? O que você colocaria diferente? Tem alguma coisa que você não entendeu? Aproveita que eu estou aqui à sua disposição, já faz os comentários, me diga também o que você escreveu na sua redação. Vamos conversar sobre essa redação do Enem, porque afinal de contas, esse tema, ele por si só já valeria várias lives falando sobre esse tema. Vamos focar no Enem, vamos focar no modelo de redação e eu aguardo que você comente comigo o que você achou, tá bom? Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas e vamos embora estudar redação. Até mais.